Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio da PMax Podcast. Meu nome é Igor Marcelo e a gente vai falar sobre marketing hoje com um cara fera, um cara que é líder, um cara que tem um posicionamento muito legal, um mentor, um consultor, um empresário, um palestrante. Eu tô falando aqui hoje com o Gabriel Brown, cara. Se apresente pra gente, Gabriel, velho. Muito prazer. Muito obrigado, nem eu sabia que era tudo Obrigado isso. por estar aqui, cara. Legal, cara. É um prazer imenso. Eu gosto muito de falar. Acho que a gente vai trocar um papo muito bom aqui sobre marketing, vendas, vida, tudo que eu acredito que esse papo pode fluir. E eu espero contribuir, espero que esse seja um bom episódio, que tenham bons cortes. Espero que a gente possa agregar na vida das pessoas que estão Pequenas assistindo pílulas aqui. ali de conhecimento, vai. Com Exatamente, certeza, com certeza. exatamente. Cara, antes disso, só queria te falar uma coisa. Quem tá em casa, a gente tem um compromisso com você. E, Gabriel, a gente tem um compromisso aqui com quem tá nos assistindo, cara. A Perfeito. pessoa tem que entrar aqui e sair daqui com uma visão pra ganhar mais dinheiro, pra botar a empresa pra faturar mais, pra captar mais lead, pra fazer alguma coisa que é alguma coisa maior, Legal. tá? Então, cara, quero que você agregue o máximo possível pra quem tá assistindo pra gente, beleza? Perfeito, perfeito. Então, ó, você que tá aí assistindo a gente em casa, pode contar comigo para isso. Tá aqui meu compromisso contigo e com toda a audiência aqui do PMax Podcast. A gente vai transformar a vida e o negócio de quem tá assistindo esse podcast hoje. É isso aí. Cara, o Gabriel, velho, pra começar, bicho, eu queria entender. Primeiro, só pra deixar claro, né? Você veio a indicação do Matheus Menezes. Matheus Sim. Menezes veio aqui gravar um episódio com a gente. O Matheus é um cara fera aí do digital também, que tá fazendo ali a estratégia de mini eventos, tá muito legal isso. Top. E, cara, ele falou de você, falou bem de você. Eu falei, cara, vou chamar esse cara pra vir aqui também conversar. E eu queria saber, cara, onde vocês se conheceram ali, como é que foi o seu começo junto, que foi praticamente tudo junto, né? Top. Foi muito engraçado como eu conheci o Matheus. Na época eu fazia multinível. Eu não sei qual que é a sua experiência com multinível, a sua Cara, visão sobre todo isso. mundo que eu vejo de vendas que é forte, assim, que vende bem, que tem um posicionamento legal, todo mundo veio do multinível, cara. Primeira coisa que eu percebi, eu sempre fui um cara que nunca tive medo de honrar a minha história, de contar o que eu já fiz, até porque eu aprendi muito. E eu nunca me considerei um cara burro ou um cara idiota. Então, se eu tava fazendo aquilo é porque eu via um valor. E eu vi pessoas verdadeiras, eu conheci e desenvolvi muitas habilidades, principalmente de vendas, de comunicação, de liderança. Então, o multinível foi uma escola para mim, foi lá que eu conheci o Matheus e foi muito engraçado, porque eu já fazia parte do negócio. E aí o Matheus, ele foi conhecer, ele era um cara que tava incomodado, tinha Você acabado. colocou ele aqui, então, Não, basicamente. não. Foi outro amigo, né? Nós éramos primos, vamos dizer assim. Dentro do negócio, nós éramos primos. E aí eu tava na apresentação onde ele conheceu, onde ele teve contato pela primeira vez. E aí a gente voltou pra casa junto. Por quê? A gente morava no mesmo bairro, a gente tava na Barra da Tijuca lá no Rio, a gente morava na Tijuca. E aí, olha quem tava no carro. Eu, ele e hoje minha atual esposa. Tem muita história aqui que a gente vai contar de nós três, porque foi de fato uma parceria muito, muito forte que a gente firmou. E aí nesse dia, eu no banco de trás com a minha atual esposa, ele no banco da frente, e ele falando baixinho assim, falando baixinho. Gente, cara, que estranho. Aí quando ele saiu do carro antes, o motorista virou pra trás assim, assustado. Vocês conhecem ele? Cara, a gente conheceu ele hoje, por quê? Ele é maluco, eu acho. Ele tava rezando desde que a gente saiu de lá até aqui. Por momentos, eu achei que ele tava cantando a música, eu abaixei a Cara, música, ele tava eu no... troquei de rádio e ele continuava falando. Ele tava no Uber Ele indo tava pra um lugar... alucinado. Ele tava alucinado voltando desse primeiro encontro. Tava alucinado. Ele devia estar falando, cara, minha vida vai mudar, vai ser tudo diferente. Ele devia estar alucinado. E de fato, foi o primeiro contato ali que eu acho que ele teve com o empreendedorismo, assim como eu escutei a palavra empreendedorismo pela primeira vez no multinível. E eu não tive objeções, eu fui um cara 100% aberto. Tava matando aula quando eu conheci o multinível, pra você ver como é que eu tava perdido, vamos dizer assim. E aí eu tava passando o tempo e eu vi uma oportunidade de vendas, mesmo sem nunca ter vendido. Eu falei, cara, minhas irmãs consomem esses produtos, meus pais consomem esses produtos. Então, por que não? No mínimo, eles vão começar a consumir de mim. E foi a primeira vez que eu ouvi a palavra empreendedorismo. Isso é muito doido. É muito doido porque eu tinha 18 anos, sempre tive a vontade de trabalhar, sair de casa, morar sozinho, sempre tive essa vontade. E minha mãe falava que, graças a Deus, eu tinha condição para somente estudar. Só que eu queria sair de casa, eu queria algo a mais. E quando eu vi o multinível, foi muito bom, porque eu estava 100% perdido.
Minha mãe me obrigava a fazer uma faculdade. Eu não tinha nenhuma faculdade em mente. E eu achava, por um momento, eu achei que ia ser caixa de supermercado. Eu falei, o que eu vou fazer, pô? Sou bom em conta, acho que caixa. Era. É a única coisa que vinha na cabeça. O que uma pessoa sem faculdade faz? Uma pessoa que cresce num lar onde não tem referências de empreendedorismo, ela pode achar isso. Se eu não fizer faculdade, eu não vou ser ninguém. E a verdade é que o nosso valor não tá no que a gente faz, né? Tá no que a gente é, nas habilidades que a gente desenvolve, nas competências que a gente tem e nas qualidades como ser humano. E no multinível eu encontrei pessoas boas, eu encontrei uma oportunidade de me desenvolver e foi excelente. Eu acho que ao longo da nossa conversa aqui, boa parte do que a gente falar, mesmo sem referir a multinível, mesmo sem ficar batendo nessa tecla, porque eu acho que nem é o foco aqui, foram coisas que eu aprendi de lá. Foi uma bagagem que eu trouxe de lá. Só para resumir o quão valioso isso foi, hoje minha principal atuação é com marketing e vendas, tá? O que a gente chama de inside sales. O inside sales nada mais é do que eu trazer a venda para dentro de casa. Um lançamento, um tráfego direto, um produto perpétuo onde eu tenho um VSL ou uma página de vendas e eu pego anúncios e levo para essa página, eu levo um cliente em potencial para uma zona de conversão, tá? Vamos usar esse termo. Então, através de um anúncio, eu levo a pessoa para uma zona de conversão que tem um papel, converter. Então, ali naquela zona de conversão, o cliente ele dá um sim ou um não. Ou ele fecha a página, ou ele compra. Certo? Não tem outro caminho. No lançamento, não é uma zona de conversão específica, mas é uma elevação de consciência. De todo modo, eu estou fazendo uma venda externa. As pessoas estão tomando a decisão na casa delas sem falar comigo. O que é o Inside Sales? É um funil de máximo aproveitamento de oportunidades, onde eu trago um cliente potencial para uma conversa e através dessa conversa eu entendo o que ele quer e mostro como que o meu produto ajuda a pessoa a resolver aquela dor, dúvida ou desejo que ela tem. Qual foi a tua primeira venda high ticket, digamos assim, lá quando você estava no começo? Se foi, de repente, quando você estava fazendo ali multinível ou quando você entrou de fato no digital, como é que foi essa experiência de você vender a primeira vez a um ticket muito mais alto do que o normal? Legal, legal. Eu acredito que a primeira venda high ticket que eu fiz foi no digital. No digital. Foi quando eu participei do Nitro 10X. Não sei se você conhece. É um evento de empreendedorismo muito grande, inclusive. Vários nomes mundialmente conhecidos. Grant Cardone, a esposa dele, Helena Cardone. Tiveram alguns bilionários no palco. O autor de Segredos da Mente Milionária. Um monte de gente... Brasil também, bilionário. Carlos Wizard. Então... Foi um evento muito interessante e foi quando, de fato, eu fui morar em Alphaville. Eu saí do Rio, tinha um ano trabalhando com lançamento. Até então, ainda não tinha feito nenhum 6 dígitos. Olha que louco, foram 25 lançamentos no primeiro ano. Matheus que me colocou no primeiro lançamento. 25 lançamentos. 3 tendinites de tanto digitar. Isso escrevendo copy. E aí, o que aconteceu? Fiz uma aplicação, passei e fui para Alphaville. Lá era o Nitro 10X. Conheci um cara também que transformou minha vida, que foi o Jordano Narada, um grande estrategista. E ele me ensinou sobre... Ele que me ensinou a fazer carta de vendas. Ele que me ensinou a fazer copy, de fato. Porque até então eu só tinha feito lançamento. E aí agora, ó, você que tá aí no digital, é copywriter, ou faz lançamentos, e acredita que você é bom em copy, só vai ter certeza mesmo disso quando você fizer e-mail marketing, quando você fizer carta de vendas, que é copy pela copy. Quando eu tenho um especialista muito bom de pitch, bom de engajamento, a copy é o de menos. Eu nem preciso de uma página de vendas, eu posso abrir direto o checkout e a pessoa vai comprar. Então o trabalho do copy ali é importante, é importantíssimo. Eu não vou Mas eu vejo que é muito mérito. mais na construção da oferta certa do que necessariamente ali na redação, de fato. Exato. E na competência de quem está vendendo. Quando eu pego um anúncio e levo para uma carta de vendas que não tem um rosto, que é uma história, e no final faz uma oferta, aí você fala, cara, isso aqui é outro jogo. Por isso que eu digo que eu fiz um ano de copy, eu aprendi a fazer copy mesmo de fato, quando eu fui morar em Alphaville, e quando eu tive essa experiência, te vendi um ingresso de R$5.000 no tráfego direto para carta de vendas. Quem é do digital sabe a complexidade que isso representa, e foram 200 vendas em aproximadamente 3 meses, de R$5.000, com somente 2 usando... cartas de vendas. Eu escrevi umas 10, 2 performaram muito bem.
E Não, deu mas isso certo. aí era pra uma base já que você já Não, tinha. Público frio. frio. Eu conheci histórias, inclusive uma das pessoas que foi impactada e transformada por essa carta foi uma pessoa chamada Mônica. Depois eu tive a oportunidade de ir lá para Santa Maria, produzir um evento com ela para 600 pessoas, primeiro evento dela. Foi fantástico, ela é uma mulher incrível. E uma carta de vendas específica, ela estava no trânsito, ela viu o anúncio bem curioso mesmo. Ela clicou e aí começou a ler a carta. E aí ela me mostrou, eu tive a chance de encontrar com ela no Nitro. Ela soube que eu escrevi a carta e ela falou: deixa eu te mostrar o que eu mandei pro meu namorado, o que eu mandei pro meu marido. E aí tinha lá, ela mandando print da carta, circulando, falando: preciso ir nesse evento, eu vou comprar. Se você não me apoia, eu vou comprar. E ela comprou, foi, e de fato ali o negócio dela exponencializou absurdamente. Ela é uma outra pessoa. A pessoa que eu conheci lá no Nitro 10X é outra pessoa da que eu vejo hoje nos stories, a que eu pude ter a chance de fazer negócio. Outra pessoa, outra mulher. Muito mais madura, uma empresária de extremo sucesso, que foi impactada no trânsito Por por uma uma carta carta de de vendas vendas. totalmente frio e comprou o produto. Então você aí, ó, que tá achando aí que cópia é só pra persuadir, pra tentar vender algo que às vezes ali não é muito bom e tudo mais, não é bem assim, cara. Na verdade, o nosso foco como copy ou como vendedor de fato é trazer uma possibilidade nova pra quem tá comprando. Sim. Então, o que você fez basicamente é isso, cara. De fato, entregar aquilo que a pessoa precisa. E, na minha visão, né, nada melhor do que um bom produto ser a copy, né? Basicamente. Tem A uma... grande verdade, desculpa te cortar, é que se o produto é bom, você não tem que ter medo de entubar. O que é entubar? É você botar pressão na venda. É você fazer o fechamento. Se você acredita é uma no parada seu produto, Isso é uma parada que... se você acredita no seu produto ele gera transformação. Você tem que ajudar o seu cliente a comprar ali. De todo modo. Quando eu falo ajudar, o meu sócio está aqui, ele está de prova. Em negociações, você mapear com a pessoa, óbvio, que com respeito, perguntando antes: você me permite, você viu que isso aqui é bom pra você? Vi. Por que isso aqui é bom pra você? Ah, por causa disso, disso e disso. Eu vou vender mais, o meu negócio ele vai crescer, eu vou construir um time, eu vou basear minha operação em processos, eu não vou ficar dependendo de uma pessoa, eu vou ter uma melhor organização de tempo e vai citar. Entende? Mais alguma coisa que você acha que isso vai ser bom pra você? Quanto mais, melhor. E aí a pessoa vai falar: é ela que tá me dizendo que o produto é bom. Então, já que você me disse que esse produto faz sentido para você, você se enxerga aplicando na sua operação e me listou aqui 10 transformações que você vai ter, você me permite, inclusive, fazer perguntas até um pouco mais incisivas e delicadas a respeito, para te ajudar a encontrar uma solução de você comprar esse produto? Claro, permito. Você me permite fazer perguntas mais incisivas para a gente encontrar uma solução de você se inscrever nesse produto? Com certeza. Quanto você tem de limite? Entendeu? Existe a possibilidade de você aumentar o limite? Para quem você pediria emprestado se você tivesse hoje que investir R$2.000 numa cirurgia, R$30.000 numa cirurgia, R$100.000 numa cirurgia? Com quem você conseguiria esse dinheiro? São perguntas incisivas. Existe a possibilidade de você pedir um novo cartão? Existe a possibilidade de você pedir um empréstimo? E olha só, eu tô falando quando você acredita no produto. Quando você acredita na transformação. Porque qual que é a diferença disso para um safado, para um golpista? A crença no produto. O golpista ele vai fazer de tudo para você comprar. E ele sabe que é golpe. Se um golpista que faz de tudo para alguém comprar, para alguém cair, para ludibriar alguém em um golpe, por que eu, que tenho um bom produto, que gera transformação, não vou fazer o mesmo esforço que um golpista faria? Entendeu? Se o meu é legítimo, se o meu é bom. Se tem pessoas que fazem isso pro mal, por que eu não vou fazer pro bom? Ainda mais quando a pessoa viu o valor. Então eu não tenho medo. Eu não tenho medo de pressionar, de pedir a venda, sabe? Tem que ser um pouquinho agressivo, você acha? Eu acredito que agressiva pode ser a palavra. Não sei se pode ser a palavra. Porque agressivo pode remeter um pouco de agressividade mesmo, né? De cabeça dura, de troncudo, né? Quando eu penso em agressivo, eu penso nisso. Eu penso em incisivo, firme, certo do que você tá fazendo, entendeu?
Se é bom pra você, por que não? Se é bom pra você e você me falou que me permite encontrar uma solução contigo, por que que eu não vou propor todas as soluções, por mais que ousadas? É ser ousado, é ser firme. Eu acho que essa é... Isso é uma característica de um bom vendedor, de um cara que... Com certeza. Com certeza. E não é algo que a pessoa nasce com isso, né? Tudo isso é treinável. Falar inglês é uma habilidade ou um dom? Putz, acho que é uma habilidade, né? Assim Qualquer um como pode ter. vendas. Você disse que começou antes como copy em uma agência, né, de lançamentos. Me explica Então, como é que você entrou de fato no digital. perfeito. Você sabe que eu tive essa experiência com vendas diretas, foram 3 anos. Sim, foi lá Veio a no pandemia e eu falei, cara, eu vou olhar em volta. Deixa eu encontrar A novas pandemia, oportunidades. o em volta é digital, né, cara, basicamente. Exato. E aí o Matheus, ele já tinha parado de fazer venda direta. Ele já estava no digital, devia ter uns 7 meses. E nesse tempo ele batendo cabeça até que ele encontrou lançamento. E que calhou junto com a pandemia ali. E aí o Matheus falou assim, irmão, eu tô entrando aqui nos lançamentos, todos começando. Ele estava começando a fazer lançamento, pegando lançamentos que estavam começando, todos sementes. Ele falou, nenhum deles tem copywriting. Se você aprender copy, ele já sabia que eu era bom com venda. Se você aprender copy, irmão, eu vou te botar em todos os projetos que eu tiver. Eu falei, beleza. Aí deu um dia, ele me mandou um link. Meia-noite e pouca. Meia-noite e 23 da manhã. Foi exatamente isso. Tem um print, depois eu posso te mostrar. Mandou um link, eu cliquei e comecei a ler a carta de vendas. Eu não sabia nem o nome do professor. Eu olhei lá uma coisa. Que você vai aprender as estruturas que funcionam na internet. As estruturas que geram venda na internet. E na rua eu tinha estrutura. Por exemplo, eu fui fazer uma abordagem. E aí eu tô conduzindo para o fechamento. E a pessoa desviava. Por exemplo, eu tava vendendo Rinodê. Mas eu só compro Natura. Tinha uma técnica para você reverter essa venda. Que era soco de café. Sorri, concorda, desvia, canaliza e fecha. Então quando isso acontecia, eu sorria, concordava, nossa, a Natura é muito bom, usei a Natura a minha vida inteira. Sorri, concorda, desvia. Mas que horas são? Desviei completamente, tirei o foco da venda. Tá hora. Obrigado. A gente tem que ter um compromisso agora há pouco. Então, ó, sorri, concorda, desvia. Canaliza. Mas se você fosse usar esse produto, se você fosse usar esse perfume, eu entendi que você usa Natura. Se você fosse usar isso aí, seria em qual situação? Numa festa, num barzinho, na igreja, no dia a dia, no trabalho? Na igreja, no barzinho, no dia a dia. A pessoa tá falando que vai usar meu produto. E aí eu encaminho pro fechamento. Percebe que ele tava fora. Ele falou, eu só uso marca tal. Sorri, concorda, desvia, canaliza e fecha. Isso era uma estrutura. E aí eu vi lá na carta que eu ia aprender as estruturas que vendiam na internet. Eu falei, cara, se for tipo a estrutura que eu uso para prospectar, para abordar pessoas frias, para fazer venda para um desconhecido, para reverter uma venda perdida, se eu aprender a fazer isso na internet, eu tô feito. Porque eu já faço há 3 anos. E aí eu comprei, devorei o curso no final de semana, acabei o curso, falei, irmão, me coloca qualquer lançamento. 2 semanas depois já tinha retornado 3 vezes o valor que eu investi no curso, e em 1 ano foram 25 lançamentos. Até que eu recebi, passei numa aplicação, recebi a oportunidade de morar em Alphaville, aí trabalhei nesse Nitro 10X, trabalhei 1 ano lá com o Piero, fui head de copy lá, e foi muito bom. E aí o resto Faturou bastante nesse tempo. faturou muito. Foi o que eu falei, nesses 25 lançamentos não tinha sido nenhum 6 em 7. Nenhum 6 em 7. O último lançamento que eu fiz morando no Rio, reabri o carrinho e a gente fez 6 em 11. Em 11 dias a gente faturou 100 mil. Aí eu comemorei, né? Fiquei feliz. E aí eu já tinha fechado com essa oportunidade, só tava em trâmite burocrático. Comecei a tocar um projeto já lá de Alphaville. Outro nível. Eu escrevi a página de vendas da Conferência Destino. Sabe? Do Thiago Brunet. Pois pior que não, cara, mas... Gigante. Talvez quem esteja em casa vai conhecer, Não. já tenha até consumido o produto. A gente abriu o carrinho, tinham 53 mil pessoas assistindo a live. Abriu o carrinho, foi 7 em 1 hora. Falei, cara, É outro que nível aqui, isso, cara. cara? Que loucura é essa? Onde é que eu tô me metendo? E aí não teve lançamento menos de 1 milhão que a gente fez. Nesses lançamentos que você fez aí, você disse que foram quantos lançamentos? Não, eu digo lá que você tava no Rio. 25. 25. Eram com o mesmo expert, não? Não.
São pessoas diferentes. Teve lançamentos um diferentes. expert que lançou, acho que nesse tempo, Era tipo o 4 primeiro vezes. lançamento deles, não? A maior parte sim, era semente que botava. Pandemia, meu amigo. Botava 3 mil, botava 70. Botava 4 mil, botava 80. Era coisa de louco. Lançamento de semente, todo mundo em casa. Você abriu o Instagram, você lembra? Você ia rolando assim os stories, era só live. Uma live atrás da outra. Foi na época que o Thiago Negro botou 100 mil pessoas ali ao vivo na live do Instagram. Fez um lançamento de 30 dias, sei lá. Abriu o carrinho com 21 dias pra vender um livro, grátis mais frete. Vendeu, não sei, Você acha que então centenas de que milhares hoje de reais. não que não se tornou inviável no caso, mas você acha que é muito mais difícil hoje fazer isso? Fazer Tem o um que ROI especificamente? Tem um ROI desse, por exemplo, de começar, putz, eu tenho 5 mil, quero investir no meu produto, ou quero investir em mim e quero retornar isso. Não acho. Eu acho que na pandemia o mercado ele tava mais aquecido pra isso. Tava. Fato que tava. As pessoas estavam em casa. E a maior parte desses produtos que eu lancei foi o quê? Ganhar dinheiro em casa. Então, o que que tinha ali? Uma necessidade evidente da massa ganhar dinheiro em casa e uma enxurrada de ofertas. Se você encontrar uma necessidade tão evidente quanto ganhar dinheiro em casa durante uma pandemia, você vai conseguir ter esse retorno independente do ano. Isso na minha visão, entendeu? Na minha visão é isso. Então é você encontrar a oportunidade de fato do momento. Por exemplo, Que oportunidade você acha que está acontecendo agora? a oportunidade de hoje. É que poucas pessoas estão percebendo que você acredita nisso. Boa. Talvez seja uma coisa que você esteja pensando. Cara, tipo, você pensa quando você tá, tipo, no banho ali, ou fazendo alguma coisa sozinho e fala, cara, isso tá acontecendo, eu tenho que executar isso. Boa. Eu percebo que a gente tem muitos olhos para aquilo que a gente está muito focado. Então, qualquer resposta que eu venha dar aqui, ela é enviesada com base no que eu consumo no meu dia a dia. E eu acho que a gente está num ótimo momento para investir em tecnologia, em SaaS, inteligência artificial. Então, se hoje você tem um SaaS, um Software as a Service, né? Basicamente, você tem um software que substitui a prestação de um serviço. Principalmente com AI, eu acho que Você é a acha onda que isso do é o que momento. mais tá dando retorno, basicamente? É o que eu mais estou de olho. Em tecnologia, de preferência high ticket, para vender no funil de inside sales. É nisso que eu tô focado hoje. E é isso que roda meu dia a dia, roda em base de conteúdo que eu consumo. É baseado nisso. Porém, vou dar um exemplo aqui aleatório. Fora da pandemia, eu conheci um cara do gado leiteiro. No lançamento, o cara, ele tá, sei lá quantos anos, acho que uns 3 anos, lançando de 3 em 3 meses, irmão. Ele tá nadando de braçada. E ele só cresce após lançamento. Lançamento após lançamento do gado leiteiro. Eu acho que as oportunidades, elas não. Na pandemia foi uma massa, né? Quanto maior o. Você acha que a gente tá Vou muito mudar minha fechado para resposta. poucas oportunidades? Eu vou é mudar isso? minha resposta. Você perguntou se na pandemia era mais fácil. Pra isso sim era mais fácil. Pra isso sim era mais fácil. Mas e pra balada? Pior momento. Não teve. Pra negócio físico. Morreu. Pra um clube. Péssimo. Pra uma loja de shopping. Horrível. A menos que ele se reinventasse. Então, sempre que a gente tem muito problema, a gente tem muita possibilidade de solucionar. A pandemia foi um problema generalizado mundial. Então, quanto maior o cenário de crise, mais propício ele está para empreender. Por isso que tem gente que fala que o Brasil é o melhor país do mundo para empreender. Que tem muito problema para resolver. Na pandemia tinha um mega problemão. Então, de fato, foi uma oportunidade para quem empreendeu. Até para quem vendeu máscara, literalmente. Até para quem vendeu máscara. Então, hoje é você encontrar oportunidades boas, independente do ramo. Bom, a pessoa que tá aí nos assistindo, às vezes ela não tem, talvez, muito conhecimento sobre IA, ou também não tem a facilidade de repente criar um SaaS, ou às vezes pegar alguma coisa que já tá funcionando e aplicar, ou ela não tem muita dificuldade, ela não tem muito conhecimento em IA de fato. Mas se você pudesse falar para ela uma ação, alguma coisa que ela poderia vender, ou alguma coisa Tá que ela bom. poderia, para começar, digamos assim, não faturar muito dinheiro, mas para começar a ter uma receita um pouquinho mais uma receita um pouquinho maior, tipo Eu uns achei 5, sensacional essa 10 pergunta. mil reais, sabe? Porque isso
acho que esse é o grande ponto, né? As Perfeito. pessoas hoje estão... Elas precisam pelo menos se estabilizar de alguma forma. Sim, eu adorei essa pergunta. Foi perfeita. Você falou ações, tananã, tananã, para gerar receita. A minha metodologia ela é baseada no que eu chamo de AGRs, ações geradoras de receita. Então, eu acho que é essa a resposta. São 4 ações. Lista de prospectos pré-qualificada. O que é lista de prospectos? Prospecto é um cliente em potencial, tá? Sempre que eu falar prospecto, eu tô falando de um cliente em potencial. Qual a diferença de um prospecto e um lead? Um lead é um prospecto que demonstrou interesse. Oi, eu quero. É um cliente potencial que, oi. A menos que ele seja desqualificado. Foi só alguém que demonstrou interesse em algum produto ou serviço ou algo que eu ofereci. Prospecto não necessariamente. Às vezes ele nem te conhece, nunca ouviu falar sobre você, mas você sabe que ele é um cliente potencial porque você já mapeou isso. Com base em comportamentos, com base em interesses. Já mapeou. Lista de prospectos. Então você selecionar pessoas, seja na sua lista de contato, seja em seguidores que você tem, seja em pessoas que já curtiram uma publicação que você fez sobre o assunto que você vende, tá? Ou seja, alguém que curtiu uma publicação de um concorrente seu, que curtiu um anúncio de um concorrente seu. Pensa que as pessoas anunciam na internet e outras curtem. E quando esse anúncio aparece pra mim, eu posso clicar na lista de curtida e tem Tem uma... várias formas de você encontrar pessoas qualificadas, digamos assim, no Instagram, seja que nem pelos concorrentes, mas o que você aplica hoje, de fato? Por exemplo, você disse das curtidas dos concorrentes, os comentários, você consegue saber se a pessoa tá num nível de consciência ali para comprar o seu produto. E como é que você aborda a pessoa para fazer isso? Boa, E o que a gente pode vender para ela, para quem tá ali em casa, no boa. caso? A abordagem em si, ela é um assunto de prospecção, a gente se entra nele, a gente vai muito profundo nele, por quê? Tudo vai depender do contexto. Mas o que eu posso recomendar é, seleciona a lista de pessoas mais próximas que poderiam ser clientes. Essas são as mais tranquilas, tá? Ah, eu tenho um amigo próximo que eu quero apresentar o que eu tô vendendo e eu sei que ele é um cliente potencial. Vou ligar para ele. Oi, amigo, tudo bom? Tô com pressa aqui, mas eu preciso falar com você. Eu tirei aqui um minutinho. É o seguinte, eu tô desenvolvendo um empreendimento e eu quero a sua opinião, sincera. Você é meu amigo, admiro a sua visão. A gente pode trocar uma ideia, pode ser por videochamada, para eu te apresentar o que eu tenho e no final você me dá a sua opinião sincera? Pode. E para quem não tem uma boa comunicação? Para quem não tem uma boa Para comunicação, quem não sabe vender de fato. aí eu volto àquela pergunta. Inglês é um dom ou uma habilidade? É uma habilidade. Esses clipes que eu falei aqui é muito simples. Posso mandar no WhatsApp. Fala, irmão. Eu sei que você empreende, eu estou empreendendo também. Eu quero a sua visão sobre o negócio que eu estou abrindo. A gente pode trocar uma ideia rápida? O que a pessoa vai falar? Sua amiga? Então, por isso que quanto mais próximo nesse primeiro momento, melhor. Tá bom? Claro, vamos marcar. Tá bom, ó, mas eu tô com a agenda corrida. E aí, me fala 2 horários que funcionam melhor pra você, tal ou tal. Dá 2 opções de horário. A pessoa vai escolher uma delas e fala, beleza, posso entrar em contato antes, te dar um toque só pra lembrar, só pra não cair no esquecimento? Pode. Você já marcou um compromisso, já fez essa confirmação e você vai chegar no dia seguinte de manhã, vai dar um toque, ui, só confirmando nosso papo. Por quê? Se você tá com um amigo próximo e faz um convite assim como eu te falei por mensagem, o que acontece? A pessoa pode não dar valor, pode esquecer. Quando você faz essa confirmação e mostra que é importante, a pessoa ela vem contigo. Essa é a primeira ação geradora de receita, fazer lista. A segunda é convite. A gente já entrou aqui um pouco em convite, falei como que você pode convidar pessoas próximas pelo WhatsApp, como que você pode convidar pessoas próximas por ligação. E a terceira ação geradora de receita é a apresentação. Então, você fazer a apresentação comercial. E a apresentação comercial em si, ela é muito mais sobre o que a pessoa quer comprar do que o que você quer vender. Essa é a magia do Inside Sales. Essa é a graça de você trazer a venda para dentro de casa. Você pergunta para a pessoa, hoje qual que está sendo o seu maior desafio em relação a tal assunto? Ah, meu maior desafio está aqui. E o que acontece se você... E quais são as consequências que você está tendo por ter esse desafio? Ah, eu tô tendo essa consequência. Entendi. Qual que é a sua urgência em mudar isso tudo? Minha urgência é pra ontem, irmão. Entendi. Porque se você tivesse mudado isso 2 meses atrás, você acha que hoje o seu resultado estaria onde? Cara, eu já estaria em tal
lugar. O que eu pintei aqui? Uma necessidade. Eu conscientizei do problema. Eu pintei a necessidade de solucionar. Eu botei urgência. Eu pintei um cenário de que se o cara tivesse resolvido isso 2 meses atrás, ele estaria muito bem melhor hoje. E ele me falou as consequências que ele sofreu por não ter resolvido isso atrás. Você fala, cara, já que você me falou que tem esse problema, que deseja isso, isso e aquilo, e que se isso acontecer, você vai ter esse resultado, eu me sinto confortável em te apresentar o que eu tenho, porque ele é exatamente para pessoas que precisam disso. A pessoa, nesse momento, ela falou, beleza, ela comprou já, tá comprada. Certo? Tá comprada. Porque é o que eu preciso. Eu tô com sede e você tem água. Tô comprado. O que pode me impedir de comprar essa sua água? O preço? Talvez. Né? Se eu tô com sede. Condição, preço. Condição, preço. E aí que vai entrar numa jornada de você ajudar esse cliente a comprar. Ajudar ele a enxergar que é bom pra ele. Fazer perguntas do tipo, você se enxerga aplicando isso no seu dia a dia? O que você acredita que você vai ter de benefício se mudar esses pontos aqui? A pessoa tá falando, ela que tá vendendo, ela que tá comprando, né? Mas ela que tá vendendo por você. Tem uma máxima que é a seguinte, quando eu falo, é mentira. Quando você fala, é verdade. Como assim? Ao invés de eu te perguntar, ao invés de eu afirmar, cara, você tá atrasado. Não vai dar tempo de você chegar a tempo. Você tem que estar 1h30 em tal lugar, não vai dar tempo. Você fala, não, vai dar, tá tranquilo, vai dar tempo. Porque eu falei que você estava atrasado, na sua cabeça entrou na negativa, não tô atrasado. Mas eu pergunto, cara, em média, quanto tempo você demora pra chegar lá? Ah, eu demoro 15, 20 minutos. Que horas são? Tal hora. Que horas é o seu compromisso? Caraca, tô atrasado. Porque você falou que estava atrasado, você falou quanto tempo demora pra chegar, você falou que hora você tem que chegar lá e você concluiu que tá atrasado. É verdade absoluta. Eu não preciso falar que você tá atrasado. Então a ideia é, faça perguntas que confirmem o que você gostaria de afirmar. Que aí é verdade absoluta na cabeça de quem tá do outro lado. Isso na hora da venda é poderosíssimo. Poderosíssimo. Eu não posso falar que esse produto é para você. Não, eu tenho que entender o que você quer e falar que o meu produto é para esse tipo de pessoa e perguntar, você acredita que faz sentido para você? Sim, acredito. Já que você acredita que faz sentido para você, eu me sinto confortável em te apresentar. Percebe que é diferente? A pessoa ela tá desarmada, ela tá comprada. E um grande conselho assim de fechamento, até para ancorar valor. Eu acredito em vendas de alto valor, tá? Eu acredito em produtos high ticket. Eu acredito que um produto high ticket tem menos risco. Eu acredito que um produto high ticket... Por que você acha que tem menos risco, uma vez que a pessoa tá pagando um valor muito mais alto? Boa. Primeiro, para quem tem menos risco? Para quem tá vendendo ou para quem tá comprando? Eu falei que tem menos risco na visão de quem tá vendendo. Quem tá comprando são outros 500, a gente pode entrar nisso. Para quem tá vendendo, tem menos risco porque, apesar do seu custo por aquisição ser mais alto, tá? Que você acha que, pô, numa venda, por exemplo, numa venda de 20 mil reais, qual que vai ser o CPA, digamos assim, né? O custo do lead, basicamente, que a gente vai ter. Beleza. Na sua visão. O custo do lead vai variar muito. O custo do lead vai variar muito. Lead caro ou barato depende da sua estratégia. Você tem que fazer a engenharia reversa, né? Você tem que ver... É um pouco complexo de eu explicar porque são números, mas basicamente, se eu preciso de 10 apresentações para fazer uma venda, quantas pessoas eu preciso agendar para 10 comparecerem? Porque sempre tem alguém que fura. Ah, eu tenho 20% de quebra. É uma questão de fluxo, né, basicamente. Exato. E aí, no final das contas, você vai ver o quanto que você quer investir para o quanto faturar. Você vai traçar uma meta baseada em métricas. E, velho, você consegue abrir essas métricas pra gente, por exemplo, as taxas de conversão, por exemplo, de agendamento pra galera que deu no show, da galera que entrou, da galera que entrou e fechou, da galera Beleza. que entrou. Beleza. Pensando ali numa escala fria, tá bom? Tipo, vou vender pra público frio, então Tá. galerinha ali... E captando lead. Pintando esse cenário. Porque o cenário vai mudar de prospecção, vai mudar de compra de lead, vai mudar de tudo. Se eu tô comprando lead, eu tenho que conseguir falar com pelo menos 70% desses leads que eu tô comprando, tá?
de 65% a 70%. Abaixo de 65% tá muito baixa, é o que eu chamo de taxa de contato, que é basicamente o número de contatos válidos. Comprei 10 leads, eu tenho que conseguir falar pelo menos com 7. Se eu só consigo falar com 3, porque o resto botou o número errado, porque botou qualquer coisa pra ver se só quero ver o preço, aí ele botou qualquer coisa na expectativa de ver o preço, eu tenho que corrigir. Eu tenho que fazer com que as pessoas que coloquem o número ali, coloquem o número correto para receber um contato meu. Sim. Ela tem que entender que o próximo passo é um contato. É porque Então, esses são os leads reais, digamos assim, que você tem que colocar na conta. Exatamente. principal. E às vezes você tem um approach, uma abordagem muito curiosa e a pessoa bota qualquer coisa só para ver se aparece um preço Ou e tal. isso é um problemaço também, cara, porque não considerar isso, porque, cara, tu tá comprando os leads, beleza, comprei 100 leads, aí tu vai olhar, putz, cara, mas vendeu 20. Opa, mas pô, minha taxa de conversão aqui tá 20%, ela tá baixa, tem que aumentar. Só quando você vai ver, só 50% das pessoas aqui conversaram de fato. Sim. Então o problema não tava na oferta. Exato. O problema Exatamente. Exatamente. Então, você tem que... Quais controles você tem que ter dessa operação? Taxa de contato. Então, você pode mirar em 70%. Conseguir falar de 7 a cada 10 leads. Falar, contato. Conversão em agendamento. Tá, taxa de contato, então, galera que literalmente se cadastra, né? Não vamos entrar na aba de prospecção aqui, mas beleza, a galera se cadastra. Agendamento, né, de fato, então... Das que me atenderam. É pra galera... Isso. Quantas que falaram, topo participar de uma reunião. E mais do que isso, quantas de fato estão qualificadas para uma reunião. Para você qualificar para uma reunião, o ideal é que você qualifique em 4 critérios. É uma metodologia chamada BUNT. Budget, autoridade, necessidade e timing. A pessoa tem que ter a capacidade financeira, a pessoa ela tem que ter a autoridade para decidir, tem que ser o decisor de compra, a pessoa tem que ter a necessidade acima de tudo e a pessoa tem que estar no timing de contratação. Isso aqui varia de operação para operação. Desses 4 critérios, qual que é o único inegociável? Necessidade. É o único inegociável. Único. A pessoa não tem a necessidade, se ela não enxerga que precisa. Por exemplo, se eu tenho uma consultoria para empresa, a pessoa que não tem empresa não tem a necessidade. Pode ter o budget, pode estar... Não vai ter timing de contratação porque ela não está dentro. Mas ela pode ser a pessoa que toma as decisões da vida dela, sem compartilhar com nenhuma esposa ou nada. Ela que toma decisão sozinha. Ela pode ter o dinheiro. Ela poderia comprar qualquer coisa hoje, só que ela não precisa. Então esquece. O único que é incontornável na minha visão é a necessidade. E aí você vai definir com base ali no seu volume de leads qual que é o mínimo desses critérios que você vai passar para uma reunião. O ideal é que seja pelo menos 2, 3 de 4. Tá? Você não vai passar somente quem é 4 de 4. Por quê? O cara que não tem o budget pode contornar. Então, beleza. Você tem ali 100 leads, né? Vamos supor que, sei lá, 70 deles ali entraram. Você conseguiu falar com eles, de fato. Desses que eu consegui falar, vem a conversão e agendamento. E isso daí, você tem que pensar que você vai qualificar ou desqualificar pessoas. Vai variar de acordo com a sua estratégia. Mas se você tiver... Não dá também pra vender pra todo mundo. Não dá pra vender pra todo mundo. Mas se você tiver 40% de conversão e agendamento, tá bom. Tá muito bom. Pode ter mais? Então, dessas 70 pessoas, 35 delas ali, mais ou menos, vão pro agendamento. Isso, se a gente estiver botando 50% para ficar fácil. Então, comprei 100 leads, consegui falar com 70, 35 agendou. 20% vai quebrar. Faz aí, 35 menos 20%. Dá 28? Faz aí, é rapidinho. 35 menos 20%. 28. 28. Ou seja, foi o meu no-show, não comparecimento. Então, até 20%. Beleza? Então, comprei 100 leads, consegui falar com 70. Desses 70, 35 estavam qualificados para uma reunião, agendei. Desses 35, 20% quebrou. Apresentei para 28. Qual que é a minha taxa de conversão? Se for 10%, eu vou fechar 2,8 vendas. Mas o que você vê no mercado, assim? 15% eu vou fechar um pouco mais, 20% eu vou fechar o dobro disso. Eu vou estar fechando, se é 20% de conversão, eu falei com 28, eu vou estar fechando ali 4, 5 pessoas, não é isso? Tá certo? Perfeito. É isso. Então, são números bons que você pode mirar. E aí, como que eu sei se o meu custo por lead está caro ou barato? Quantos leads eu preciso comprar para que eu faça o número de vendas que eu desejo? Dentro do orçamento que eu tenho disponível para anúncio, eu vou ter meu custo por lead. Ah, meu custo por lead estourou. Tá acima do esperado.
Qual que é o outro número que você tem que estar, outro indicador que você tem que estar de olho? O custo por reunião que acontece. Porque isso daí é o mais próximo da venda. Vamos supor que eu preciso de 10 reuniões para uma venda, tá? E o meu custo por aquisição tem que ser no máximo de R$ 1.000. Eu estou usando isso aqui para exemplificar. Então, cada reunião que eu faço não pode custar mais de 100. Se custar mais de 100, o que vai acontecer? Meu custo por aquisição vai estourar. E eu não vou alcançar minha meta. Então, meu custo por lead ele até pode estar dentro do esperado, mas se meu custo por reunião está acima, é porque essas minhas métricas que a gente acabou de passar, elas não estão batendo o planejamento. Que é aquele lance dos 50%. Exato. E você tendo clareza de cada etapa e fazendo essa análise de otimização constante, semana após semana, você vai ter clareza de quais são as métricas que estão te afastando da meta. E aí, como é que você resolve? Com ação massiva. Então, se eu tenho, por exemplo, um cenário onde o meu custo por lead está bom, porém o meu custo por reunião está estourado, o que eu preciso fazer? Novas reuniões a custo zero. Eu preciso ter uma ação massiva sobre esses leads que eu comprei, eu preciso ter uma ação massiva de prospecção ativa, eu tenho que ter uma ação massiva para resolver e ter reuniões a custo zero e que compense e que no final das contas o número de reuniões que eu fiz pelo tanto que eu investi dê ali o meu custo por reunião teto esperado. Fez sentido ou ficou muito confuso, né? Porque Ficou claro. é um pouco complexo. Beleza. Você... Cara, dá pra ver que você é muito fera no quesito comercial, de fato, né? Essa questão de como você capta e converte e tudo mais. Mas beleza. Passando pra aquilo que você fala para as pessoas fazerem, basicamente a mesma coisa, mas o que de fato você acha que é 80-20, a sementinha que define o cara que vai aplicar todo esse negócio aqui e não vai ter resultado, do cara que vai aplicar e vai ter resultado? Qual que é o ponto de virada? Cara, se o cara tiver isso aqui, vai estourar. São duas coisas que todo mundo que empreende precisa ter. Um porquê muito forte. Muitas vezes esse porquê é um por quem fazer o que você faz. Tem que ter uma motivação, por que levantar da cama todos os dias e dar o seu melhor independente das circunstâncias. Então pode parecer até balela, mas precisa de um porquê ou um porquê, que muitas das vezes um porquê supera qualquer coisa. Um filho, uma esposa, uma mãe, uma avó, um porquê. E o segundo ponto é não desistir. Só dá certo para quem para no meio, só dá errado para quem para no meio do caminho. Na minha visão é isso. Se eu faço até dar certo, vai dar certo em algum momento. Custe o que custar, demora o que demorar, vai dar certo em algum momento. Então, eu acredito muito nisso, muito nisso. E às vezes é você parar para refletir se você não está tentando plantar uma semente há anos no asfalto. Você tem que ter esse tato também. Não é você ficar há anos tentando plantar a mesma semente num asfalto, falando, não, vou ser resiliente que vai crescer. Você tem que ter o discernimento para entender, cara, semente não brota no asfalto. Eu preciso de um terreno fértil. E não desistir. Não desistir no meio do caminho. E também não ficar pulando de galho em galho. É uma linha tênue. A pessoa ela vicia em mudar de oportunidade, mas não. Qual que foi a tua maior dificuldade em toda essa jornada aí? A maior dificuldade em toda essa jornada foi, uma ótima pergunta, cara. Certamente não foi venda. Certamente a maior dificuldade não foi vender. Não foi encontrar pessoas boas. Talvez a maior dificuldade tenha sido... É uma boa pergunta, cara. Uma boa pergunta. Eu acho que as oportunidades, quando a gente enxerga como oportunidade de melhoria, você tem dificuldade de olhar coisas ruins, né? Então, se eu tenho grandes dificuldades, a pandemia foi uma grande dificuldade para todo mundo, mas para outras foi a melhor oportunidade de todas. Então, acho que eu carrego essa filosofia de olhar para as dificuldades como possíveis oportunidades. Então, é até difícil de citar, mas parando para pensar assim, talvez tenha sido a própria resiliência. Talvez tenha sido a própria disposição para se fazer todo dia em momentos que não tá tão bonito, tão lindo, tão floreado e falar, cara, eu preciso fazer. Passei um deserto muito, muito forte aí no meu primeiro ano de casado, assim. Apesar de estar ganhando bem, eu tive ali um descontrole financeiro que me derrubou e eu, cara, tive uma dificuldade grande aí. Foi um período difícil, mas foi um período de mais aprendizado da minha vida. Olha que louco, não tem nada a ver com empreendedorismo. Nada a ver. Tem a ver com uma luta diária com você e você mesmo, de acordar todos os dias, mesmo com um cenário ali caótico, falar, cara, tá na minha mão, eu preciso resolver. Então, isso em momentos pode ser difícil, mas eu não posso falar que essa é uma dificuldade,
Porque isso faz parte, né? Faz parte para qualquer um que quer empreender. Não é matar um leão por dia, né? É você, cara, garantir que vai trazer comida pra dentro de casa e se tiver que matar 2, 3, 4 leões pra isso, é isso que tem que ser feito. Então, acho que a maior dificuldade do empreendedor é essa batalha, né? E qual que você acha que é a maior dificuldade das pessoas, cara? O que que as impede de alcançar isso, cara? Talvez a pessoa esteja Boa. com um problema e o problema esteja aqui Boa. ou na nuca e ela não tá vendo. Eu acredito que uma coisa que vai atrasar qualquer um que quer empreender é a mudança de foco. É a mudança de foco. Hoje na internet, você vai ver. Esse novo método é o que funciona mais que os outros. Tudo que você fazia até agora parou de funcionar. Se você cair em cada uma dessas, amigo, existe uma coisa em copy chamada mecanismo único de solução, tá? Mecanismo único de solução. Eu sempre tenho que ter um mecanismo, um novo método. E uma das coisas que eu faço para validar o meu método é condenar os outros. Então, sempre que aparecer alguém falando, esse daqui funciona mais que os outros, tudo que você fazia até agora não funciona mais, essa estratégia caducou, é mentira. É mentira, pô. Eu tava comentando com você antes de começar esse podcast, tem uma carta de vendas que vem de Rolls Royce. Uma carta que vendeu múltiplos carros de ultra luxo. Carta de vendas, isso que eu falo, você deve ter, sei lá, 30, 40 anos. Na época que mandava carta pro correio dos outros. Eu tô te falando aqui que 3 anos atrás a gente fez 200 vendas, 5 mil reais em carta de vendas. Pessoas parando no trânsito lendo. Tenho certeza que hoje ainda funciona e depois de amanhã e daqui a 10 anos ainda vai funcionar. E aí você no meio desse caminho ouve que carta de vendas não funciona mais, que você precisa aprender, fazer VSL sem promessa, sem isso, sem aquilo. É mentira, amigo. Se você ficar caindo nessa, você vai ficar perdido. Então, tenha foco, acredite nas convicções que você tem. Seja um cara de poucas convicções, de muito copo vazio, mas que esteja certo em metodologia, que esteja pautado em fundamento, que esteja pautado em princípios. Se você tem essa base, não tem erro. Você não vai ficar caindo em papinho de que não funciona mais, isso aqui funciona mais que o outro. E assim Tu chegou por a diante. cair no papinho, assim, no começo, quando você tava começando, de repente comprou. Cara, não foi um erro que eu caí, mano. Eu comprei um curso de copy e foi tudo que eu fiz. Esse papo aqui que a gente tá trocando foi um curso que eu fiz, mano. Comprei outros. Por quê? Porque eu comprei um que funcionou, falei, esquece. É isso que eu vou... E aí os aprendizados que eu tive foi no dia a dia, foi em bastidor de projeto. Então eu não caí nessa, não. Sempre fui firme em princípios Se você tivesse que voltar e agora, metodologia. e se você tivesse que voltar agora, pra onde você tava alguns anos atrás, quando você iniciou ali no digital, o que que você faria diferente? O que eu faria diferente? Talvez eu teria me organizado financeiramente melhor. Que eu ganhei muito dinheiro, eu me vi num momento que eu falei, cara, cadê todo o dinheiro que eu ganhei? Só isso. Mas a minha jornada, até esse lance de financeiro, tá? Até esse lance de financeiro. Não acho que eu teria feito diferente porque eu não tinha aprendido isso dentro de casa, então em algum momento eu ia ter que aprender. E foi esse momento, né? Então honro a minha história, eu acredito que tudo que eu passei foi muito bom. Porém, se eu puder dar um alerta, é esse. Estuda educação financeira, começa a ganhar dinheiro, mas saiba gerir os seus recursos, que essa gestão de recursos talvez seja mais importante do que as entradas de receita que você tem. Único conselho que eu me daria se eu fosse mais jovem, único. De resto, eu faria exatamente a mesma coisa. E se você estivesse dando um conselho pra acelerar, pra você aumentar o seu resultado quando você estava lá no começo? O que que você faria diferente no digital? Pra ganhar mais dinheiro mais rápido? No digital, O que que você teria feito antes? no digital. Cara, é difícil falar isso, sabe por quê? Porque foi um período de aprendizado. Foi um período onde eu desenvolvi habilidades que me permitiu cobrar mais caro e fazer coisas que geram mais resultado. Mas no digital, talvez eu tivesse... Se eu pudesse acessar pessoas maiores mais rápido. Se eu tivesse a oportunidade, eu iria dar um jeito de conectar com as maiores pessoas possíveis. Não ficar num quarto dentro de uma Network bolha. é importante? Network. Totalmente. Por que você Totalmente. acha isso? Porque networking vale mais do que dinheiro, né? Isso daí eu aprendi com o Ed, que foi o cara que eu comprei o curso. Contato vale mais do que dinheiro. Uma pessoa... E
olha que louco. Eu tenho o primo da minha esposa, ele é CEO de um banco digital. E ele recebeu rodadas de investimento, assim, brutais. Foram as rodadas mais disputadas desse ano, do ano passado. E aí ele me contou uma coisa que foi muito louco. Ele falou assim, quando você tá nesse mundo e alguém aporta 10 milhões de dólares na sua empresa e você quebra, existe uma estatística que esse cara tem que aportar de novo em você. Por quê? Tem mais chance de dar certo numa segunda vez do que numa primeira. Ou seja, o que ele estava me falando? Com as pessoas que eu conheço hoje, eu posso quebrar, que eu ainda vou ter dinheiro, que eu ainda vou ter possibilidades, que eu ainda vou conseguir crescer, que eu ainda vou conseguir reerguer. Pessoas. Pessoas valem muito mais do que dinheiro. Muito mais. Existem escritórios que estão disponíveis, existem empresas que estão disponíveis, isso eu aprendi com meu sócio. Escritórios, empresas que estão disponíveis, existem pessoas que precisam do que você tem e podem te pagar, só que não te conhecem ainda. Está disponível, basta você acessar. E aí você tem algumas maneiras de fazer isso, uma delas é através de pessoas. Então, pessoas vale mais, contato vale mais do que dinheiro, relacionamento, contribui, seja bom pro próximo, que eu tenho certeza que abrem portas. Tenho certeza que essa conversa que aqui a gente teve hoje vão abrir portas para ambos os lados. Vai ter pessoa que vai ver um corte que eu vou postar, ou um podcast, ou o repost que eu vou fazer, que vai ver o seu papo, vai falar, nossa, que legal, vai conhecer seu podcast e vai criar oportunidades para você, vice-versa também. Então conecte-se com pessoas, esteja aberto a entregar o seu melhor, que as coisas tendem a cooperar para quem é bondoso, para quem contribui, para quem foca no crescimento não só pessoal, mas no crescimento de quem está à sua volta. E essa é a maior chave de network. Você contribuir verdadeiramente, sem nada em troca. Cara, olhando pra câmera, cara, queria que você deixasse aí um minutinho falando o maior conselho, se bem que já deu bons conselhos aqui, mas se deixasse um conselho, alguma coisa que toca aí o seu coração e que vai ajudar a galera que tá tentando escalar, a galera que tá tentando começar a vender no digital, né? Se o cara é copy, se o cara é gestor de tráfego, se o cara ele vende mentoria, não importa o que ele faz, são todos rodadores de campanha aí, esses caras precisam ganhar dinheiro e... Cara, beleza. Deixa lá. Seu produto é o que menos importa. Na internet não são bons produtos que vencem, são boas ofertas. O que é uma oferta? É o ponto B que o seu cliente chega após comprar o seu produto. Uma oferta é tudo que ele recebe ao comprar o seu produto, não apenas a níveis de entregáveis, palpáveis. Você tem que conseguir tangibilizar o resultado que o seu produto vai gerar. Isso é a oferta. Então, para de vender produto, começa a ter boas ofertas, que uma boa oferta funciona com uma má estratégia de tráfego, uma boa oferta funciona até mesmo sem tráfego. Uma boa oferta não precisa de dinheiro para gerar renda, para gerar receita. Se você tem uma boa oferta, você só precisa de quê? Lista de prospectos, de pessoas pré-qualificadas que podem garantir o seu produto, podem ter aquela transformação. Então, foca na oferta. São boas ofertas que vencem na internet e não bons produtos. Quando você virar essa chave e aprender a construir boas ofertas, o jogo vira. O jogo vira para quem é gestor de tráfego, o jogo vira para quem é copywriter, o jogo vira para quem é empresário, o jogo vira. Basicamente isso. Cara, Gabriel, velho, obrigado por ter ficado aqui com a gente trocando essa ideia. Foi um momento aqui muito legal. Passou rápido, né, velho? Muito rápido, cara. Eu nem acredito que eu falei tanto, irmão. Queria te perguntar, queria trocar uma ideia. Só falei. Acabou passando muito rápido. Mas, cara, com certeza a gente volta, grava de novo. Vamos, com a certeza. gente faz mais gravação aí. Cara, eu queria te pedir se tem uma pessoa, você viu aqui o que a gente tá querendo fazer, o nosso projeto aqui tem um tamanho legal. E eu queria perguntar, cara, quem que você acha uma pessoa que merece e uma pessoa de confiança, e uma pessoa que vai agregar muito pra câmera, que você acha que deveria estar aqui? Meus sócios, Wesley e Diego. Você consegue receber 2 ou um de cada vez? Cara, acho que eu consigo receber 2. Esses 2 caras são incríveis. Você precisa conhecer eles. Show, então beleza. Top. Top demais, cara. Gabriel, Tamo obrigado junto pela sua participação. E você que tá aí, já assistiu esse episódio, clica no gostei, clica em compartilhar, comenta, deixa o seu melhor comentário aqui. E, cara, a gente vai gravar muitos mais episódios hoje ainda, nos próximos episódios aí. Então, cara, obrigado pela sua audiência, vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Tamo junto.